Oi, gente. Trump arregou, mas não foi pela pressão dos países, não foi pela pressão da China, inclusive em relação à China, ele aumentou as tarifas, não, ele arregou para os bilionários, ele arregou para aqueles que financiam sua campanha e reduziu as tarifas em todos os países que não retaliaram e que tinham tarifas acima de 10%, porque os que tinham em 10%, tipo o Brasil, ficou tudo na mesma. E essa redução e esse recuo, esse arregão, não é? O estrago já está feito, porque as tarifas altas sobre a China vão continuar causando problemas. Eu vou fazer um outro vídeo sobre Estados Unidos contra a China e falar sobre o fato de que a China tem cartas na manga que os Estados Unidos não têm. Mas nós vamos analisar primeiro esse arregão, esse recuo, não é? Que se refere a países que tinham tarifas, que ele tinha aplicado tarifas acima de 10%, e é bom lembrar que essas tarifas não são recíprocas. Esse negócio de chamar de tarifa recíproca é uma mentira. O Trump aplicou tarifas com base num déficit comercial da balança comercial, como se todo o déficit comercial que os Estados Unidos têm com o país fosse resultado de tarifas do país sobre produtos estadunidenses ou fosse resultado de barreiras de outro tipo, burocráticas ou de manipulação da moeda. Não! Muitos países têm uma balança favorável e os Estados Unidos têm uma balança desfavorável com déficit em relação a determinados países, porque esses países exportam muito mais para os Estados Unidos do que compram dos Estados Unidos. E compram menos dos Estados Unidos não por causa de tarifas. O Vietnã, por exemplo, compra muito pouco dos Estados Unidos porque a população do Vietnã tem muito menos poder aquisitivo e menos interesse em comprar aquilo que os Estados Unidos produz. Então, utilizar a balança comercial como critério para o estabelecimento de, entre aspas, tarifas recíprocas que não são recíprocas é uma estupidez. Enfim, né? Mas aí os Estados Unidos recuou, né? Anunciou a redução do tarifaço por 90 dias para todos os países, exceto a China, e a treta com a China eu vou abordar em outro vídeo. Mas ele está regando para gente como Musk, o Elon Musk, que chamou publicamente o principal assessor de Trump de imbecil. Ele se opôs à política protecionista defendida por Peter Navarro, que na semana passada resultou no anúncio de tarifas contra parceiros comerciais dos Estados Unidos. Ou seja, o Musk tretou com Peter Navarro, chamou o cara de imbecil, não é? Os bilionários pressionaram aqui, bilionários se voltaram contra Trump. Agora é importante entender por que os bilionários se voltaram contra Trump. E não foram todos, porque o Warren Buffett já tinha transferido antes muito do seu dinheiro, muitos dos seus ativos para cash e usou o cash, a grana, o dinheiro, para comprar outros ativos na queda da bolsa. Então Warren Buffett e outros ricos se deram muito bem com esse elemento da crise. Mas tem uma parte dos bilionários que não fez isso e eles não têm, na verdade, a maior parte do dinheiro deles está preso em ações das suas próprias empresas ou de empresas que eles têm investimentos. O que significa que a queda da bolsa de valores despencando do 15º andar, ou sei lá, do 70º andar, né? Ou seja, essa despencada absurda da bolsa tinha feito a riqueza dessas pessoas cair em bilhões. E a riqueza dos Estados Unidos cair em trilhões, 6 trilhões para ser mais exato, para vocês verem o tamanho da encrenca. Então eles estavam lá, pressionando os Estados Unidos para parar com isso. E aí, depois que parou, a fortuna dos bilionários dispararam com alta nas bolsas de Nova York. Musk ganhou 28,3 bilhões em um dia. Parece assim, pô, como é que o cara ganhou 28 bilhões em um dia? Na verdade, as ações que o Musk tem nas próprias empresas dele se valorizaram muito e a valorização dessas ações aumentou a riqueza dele tão absurdamente. Entenderam? Só que esse crescimento nas ações de Nova York e esse crescimento nas ações, eu vou adiantar para vocês, é temporário. Bem, o que é que foi que o Trump falou? Primeiro, vamos pegar aqui a mensagem do Trump, ele soltou nessa rede social aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui a mensagem dele.
E eu vou mostrar agora para vocês a mensagem dele traduzida, né? Aqui a mensagem dele, vamos traduzir. Disse Donald Trump: com base no desrespeito demonstrado pela China aos mercados mundiais, eu estou, por meio deste, aumentando a tarifa imposta à China pelos Estados Unidos para 125%, com efeito imediato. Ou seja, o estrago que já estava feito vai piorar, porque muitos produtores estadunidenses dependem de insumos, ou seja, de mantimentos, elementos, né, para sua produção que vem da China. Desastre econômico vai ser terrível. Eu vou entrar em detalhes. Em algum momento, esperançosamente em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. A China não estava te explorando, não. Foram os capitalistas dos Estados Unidos que foram para a China porque a China oferecia salários menores e custo de produção menor. Foi o capitalista que abandonou os Estados Unidos para produzir na China. Não foi a China que sacaneou os Estados Unidos. Mas, enfim. Exploração dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os departamentos de comércio e tesouro, para negociar uma solução para as questões em discussão relativas a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação cambial e tarifas não monetárias, e que esses países não retaliaram de forma alguma contra os Estados Unidos, por minha forte sugestão, por arregão, pressão dos bilionários, né, autorizei uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante esse período de 10%, também com efeito imediato. Agradeço sua atenção a esse assunto. Bem, para o Brasil não mudou nada, o Brasil já estava com os 10%. Agora, por que isso não vai funcionar e por que a subida na Bolsa vai ser temporária? Pode até ser que dure, sei lá, 2, 3 semanas, um mês, essa subida na Bolsa. Por que não vai ser permanente? Por que a economia estadunidense vai reagir mal? Porque, primeiro, que as tarifas de 10% não é insignificante. Muitos desses países recebendo tarifas de 10% tarifam os Estados Unidos em 1%. Vocês ouviram certo. Muitos dos países que receberam tarifas de 10% tarifam os Estados Unidos em 1, 1,5% e 2%. Ou seja, são tarifas ridiculamente baixas. Os Estados Unidos têm déficit comercial com esses países, não tem nada a ver com tarifa. E não tem a ver com manipulação de moeda nem nada. Tem a ver porque nesses países é mais barato produzir, porque os salários são mais baratos. Porque as condições de trabalho lá, a condição de vida, o consumo desses países, a população lá consome muito menos. Consome muito menos. É por isso que os capitalistas foram para lá. É por isso que as empresas foram para lá. Produzir na China, na Coreia, porque o padrão de vida não é tão caro. Então, isso não vai funcionar porque 10% já é alto, né? O povo está comemorando esses 10% aí, isso vai ter um impacto na economia real, e porque essa tarifação absurda na segunda maior economia do mundo, que é a economia chinesa, vai ter impactos não só para os Estados Unidos, mas vai mexer com a produção global. O principal prejudicado vai ser os Estados Unidos, porque o preço dos produtos chineses vai disparar nos Estados Unidos, tornando inclusive as exportações menores. Mas como eu vou explicar para vocês num vídeo que eu vou fazer agora na sequência, vou postar hoje mais tarde, a China tem cartas na manga que os Estados Unidos não têm. Por isso se inscreva no meu canal, né? Divulgue, mande um pix para andretj@terra.com.br se você gosta do que a gente faz, porque eu vou explicar isso em mais detalhes em um outro vídeo. A China tem várias cartas na manga que os Estados Unidos não têm. E esse tarifaço mantido, ele recuou em relação à alucinação. Mas o que ele manteve em relação à China, em relação aos outros países, vai ter um impacto na economia real nos próximos meses, né, durante esses 90 dias. E quando esse impacto real chegar, ele vai cobrar um preço. As bolsas vão cair de novo. Se isso vai levar um mês ou 2, não sabemos, mas no espaço de 3 próximos meses, vamos ver uma nova queda quando os dados do mundo real chegarem. Porque, como eu expliquei, essas tarifas sobre a China prejudicam imensamente os Estados Unidos, o consumidor estadunidense. E a China tem mecanismos de escoar suas exportações para outros países e outras coisas que a China pode fazer, que os Estados Unidos
Nunca vai fazer. E o Bolsonaro. O Trump e o Bolsonaro, líderes da extrema-direita, todos eles são serviçais, são lacaios dos bilionários e dos super ricos. E o único motivo pelo qual ele recuou é porque ele foi pressionado pelos bilionários. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, que tem um link no comentário fixado, ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo.